Vai um pão de queijo aí, galera. Mineiro. Não é mineiro, não. Não é mineiro esse. É. Comprar de um mineiro é mineiro. Só dele, então. Eu vou subir. Cabelo molhado. Hello! Boa noite. Boa madrugada. Madrugation. Queijo. Uia! Queria! Queria. Aqui no meu quarto é escuro, mas dá pra ver, né? Dá? Uhum. A luz aqui é meio ruim, mas... Dá sim. Preciso comprar um anelzinho de luz. O Diego comprou. Ela sabe. Eu já tô vendo, é sério, porque... não, ó, luz ficou horrível, nem sei. Vai lá, Doc. Abre aí. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Agradecemos pelo Espírito Santo revelar sua palavra em nosso entendimento, em nosso coração. Agradecemos por nos dar forças para seguir no seu caminho, Senhor, que sabemos que sem ti nada é possível. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente cada vez mais para entender a essência da sua palavra, Senhor, porque as poucas vezes que nós lemos, muitas vezes a gente não conseguiu entender, e hoje, pela sua misericórdia, a gente tem buscado, tem aprendido cada vez mais, Senhor. E também nos ensina, Senhor, a andar nos seus caminhos, Senhor, para que a gente não se desvie dele e que a gente consiga fazer o que é do agrado do seu coração. Que essa palavra chegue na porção de cada um, que a pessoa que tenha que ouvir isso, que ouça, que o Senhor dê entendimento também, Pai, para que cada um possa receber da sua porção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá? Bora. Êxodo 35. 35. Vamos lá. Êxodo 35, eu vejo praticamente que é quando o povo começa realmente a fazer aquilo que Deus ordenou, né? Que Moisés ficou lá todo aquele tempo e é engraçado, né? A palavra diz que Moisés ficou lá aquele tempo e daí o povo fez o que fez lá com o bezerro, tudo tal. Aí Deus falou assim, ó, desce, porque senão eu vou matar todo mundo. Então desce, porque não tá dando bom lá, não. Aí Moisés desceu, tal, aquilo que a gente vem acompanhando, né, durante as lives e os Êxodo, né, 32, 33, que vai falando sobre isso. E logo depois Deus pede para ele subir de novo, né, que foi a passagem, ele falou assim, vem cá, vem para perto de mim de novo, que eu preciso que você escreva mais coisas, eu preciso que você, né, eu ainda não terminei, eu acho que Deus não tinha terminado ainda de falar com Moisés, toda aquela, né, só que ele já se ligou que estava tendo coisa ruim lá embaixo e ele já pediu Moisés, desce, porque senão, né, e a gente viu. E no 35 a gente já começa a ver que o povo começa a fazer realmente, né, aquilo que Deus já tinha pedido para eles, né? Foi onde se inicia realmente a construção das coisas, né? Do tabernáculo, da roupa do sacerdote, tudo. E Deus pede para eles as coisas, né? Inclusive, no início, que ele fala do sábado de novo, é igual o Diego vem falando, se a gente fosse viver na antiga lei, a gente já estava fulminado. Morto, já era finite. Então, assim, pela graça de Deus, a gente tem essa oportunidade de estar vivo, porque senão, por essa lei, a gente já tinha ido pro céu, né? E aí eu fiquei pensando, assim, porque
se a gente for parar para pensar, o povo lá atrás, quando Moisés falava para o povo, ó, Deus mandou tal coisa, Deus fez isso, o povo, não, a gente vai obedecer. 100% contigo, Deus, 100%. 100%, a primeira oportunidade foi lá e fez o bezerro de ouro. Né? Então, isso se a gente for levar para nossa vida, a gente faz muito isso, né? A gente, oh Deus, tá tudo em suas mãos, hein? Eu coloco tudo, Pai. Põe tudo. A primeira dificuldade que a nossa vida, o que a gente faz? Não, deixa que eu resolvo. Eita aqui, não, 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 peraí, não, Deus, ó, fica aí quietinho que eu resolvo essa eu resolvo. E é onde a gente, né, mais toma lapada depois, né? Porque a gente está fazendo pela nossa vontade. Né? A gente não deixa Deus agir. Como a gente fala assim, a gente dá o controle na mão de Deus, mas logo a gente fala, não, 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 dá aqui para mim de volta porque eu quero trocar de canal. Eu não quero esse... Tem um ditado que diz que é Deus no comando e eu no controle. É mesmo, né? E quando a gente faz isso, é só burrada, né? A gente acaba só se estrepando e acontecer, a coisa vai ficando pior, né? Na verdade, né? A gente, quando coloca nas mãos de Deus, a gente não pode colocar nas mãos de Deus e adorar outra coisa. A gente não pode entregar uma coisa para Deus mas tá de olho em outra, né? Deus, ele nunca faz as coisas pela metade, ou ele nunca faz as coisas 10%. Deus sempre entrega o 100%, e o 100% dele é fantástico, não tem outra coisa. Jesus mesmo vem e fala, quando você, aqui no céu, vocês nem olhos virão, nem ouvidos ouviram. Então você imagina o que a gente vai experimentar no céu quando a gente for. É uma coisa assim que acho que a nossa mente humana não tem capacidade para imaginar. Né? É verdade. Então, assim, e mesmo com tudo isso, ainda Deus continuou querendo ter relacionamento, né? Lógico, teve a intercessão de Moisés, Moisés teve que interceder, porque senão Deus estava puto, ia acabar com todo mundo. E Moisés intercedeu, e mesmo assim ele cumpriu a promessa, né? Então a gente vê o quanto que o pecado nos afasta, mas mesmo assim Deus cumpre a promessa. A promessa dele, ele não falha. Ele existe assim, não vou fazer com esse aqui, eu não vou fazer, não tô afim. Com Deus não é assim, né? Ele é fiel para cumprir. Essa é a diferença, né? Nós não cumprimos, nós não somos fiéis, né? Cumprir, agora Deus é, né? E essa é uma diferença que a gente tem. E Deus sempre ficava lembrando, né, eles dessa questão do sábado, das leis, porque o povo se esquecia. O povo começava a enlouquecer. Era a mesma coisa do Moisés foi lá, ficou 40 dias, deu 40 dias, o povo já se esqueceu de tudo que Deus tinha feito por eles. Esqueceu de tudo. Então, quer dizer, isso acontece muito com a gente. Foi igual eu falei, a gente, eu vou, tó Deus, tó minha vida, tó tudo, mas daqui a pouco a gente já tá. Não, eu vou resolver isso. Não, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, porque. Não. E quer dizer, a gente já se esqueceu de quem é que toma conta da nossa vida. Quem é o centro da nossa vida. Né? Então, Deus parece que tem que estar relembrando a gente toda hora. Ei, você é minha filha, deixa. Eu sou teu pai. Já tá prometido. Já tá prometido. Por que você tá aí se estressando? Por que você tá aí? Ou acorda. Quantas vezes a gente toma uns chacoalhão, né? De Deus dá uns tapão na gente, né? E a gente. Eu vejo essa mesma coisa, porque não é. Nossa, essa questão da lei do sábado no Velho Testamento, ele fala várias vezes. Então, quer dizer, o povo precisa tá sendo lembrado disso, precisa. E isso acontece com a gente também. Né? É uma coisa que eu até coloquei aqui que é uma coisa que eu escutei e é legal, ó. A gente não é salvo pela lei. Não é porque eu vou cumprir a lei para ser salvo, tipo, eu vou cumprir aquela lei lá porque eu vou ser salvo. Se eu cumprir, eu vou ser salvo. Não é assim. Né? A gente, aliás, é o contrário. A gente é salvo porque guarda. Então você vai, é aquele negócio que a gente sempre fala, né? A gente, pela graça, eu sou salva, sim, mas eu não fico assim, agora eu sou salva, mas para eu ser
salva mesmo, eu tenho que cumprir a lei, hein? Eu tenho que fazer assim, ó, à risca. Não é assim, né? Não é. A gente faz porque a gente entende, na verdade, o que a gente está fazendo, né? A gente compreende, é diferente, né? Então, e uma coisa que me chamou muita atenção também nesses versículos é a questão de que ele pede as ofertas, mas ele pede para darem de coração, né? Então, assim, aí a gente vem retratando toda essa questão de você ter o coração agradecido. E a oferta a gente vê como isso, de você ter um coração agradecido, né? Porque o dízimo, como a gente vem falando, é uma coisa, é um mandamento, né? E é você mostrando para Deus, ó Senhor, você é o dono. Você está entregando e mostrando para Deus, tipo assim, o eu sou, né? Ó, Pai, eu sei que é você que toma conta disso. Agora a oferta você dá de coração. Então ali Deus pedindo pro povo dar de coração. E é difícil as pessoas entenderem isso, porque ela já fica assim, ai, vou dar oferta para quê? Já tô dando dízimo, tá excelente, né? E muitas vezes a oferta é você mostrar realmente o quanto você ama Deus, assim, num sentido de, como é que eu posso explicar? De estar com o coração puro, entregue realmente, né? Tipo, e não é só para Deus. A oferta, você pode ofertar na vida de alguém, né? Você vai estar ajudando, às vezes você sente, a pessoa está precisando. Isso é amar o próximo também. Você está vendo que aquela pessoa está necessitada, está vendo que ela tá com fome, alguma coisa, está passando na rua. Isso é uma oferta. Isso é você ter o coração agradecido, é você ter o coração puro, né? Pô, você vê ele falando, né? O próprio Deus pedindo de coração. Então, quer dizer, ele tá falando, você entrega para mim, mas entrega assim, eu não tô te obrigando. Eu não quero que você venha obrigado, eu não quero que você venha porque eu tô te obrigando a fazer isso. Não, eu quero que você me venha para mim de coração. Você tá querendo vir, né? E isso é que toca. Eu creio que isso é o que realmente toca o coração de Deus, quando a gente vai realmente com o coração aberto para Ele, né? Não por obrigação. Eu vou, igual, eu vou na igreja porque tem que ir. Não é porque tem que ir. Vai com o coração aberto, vai com o coração puro. Não é só na igreja. Tudo que a gente faz, né? Faz com o coração realmente entregue, né? Depois outra coisa que eu até fiz um paralelo aqui até em relação a isso, porque se você for parar para pensar, o mesmo povo que Deus se irou e praticamente quase fulminou o povo inteiro, é o mesmo povo que deu as coisas de coração. Quer dizer, eles se renderam, né? Ali foi vamos colocar assim, uma redenção que eles ali depois no versículo fala que o povo foi trazendo para Moisés todas as coisas, a madeira, o óleo que Deus pediu, as mulheres teceram um linho fino. Então, quer dizer, eles foram dando de coração aquilo que eles tinham, né? Levaram ouro, prata, bronze. Então, quer dizer, lógico que morreu alguns, né? Inclusive, eu vi uma pregação sobre esse capítulo, ele fala assim, lógico que Deus se irou e não saiu todo mundo ileso daquilo, né? Aconteceu uma advertência, houve uma consequência daquilo. Mas esse mesmo povo, ao mesmo tempo, ele se entregou falando assim, não, a gente vai dar de coração. Então, assim, a gente vê que a gente também não pode ficar fazendo as coisas esperando, né? Deus, ó, eu tô fazendo aqui, tá? Você tá vendo, hein? Não rola. Essa barganha com Deus não rola. Né? Estou dando aqui, Deus, e você tá vendo. Então eu quero algo em troca. Com Deus não é assim, não rola. Se você já for com esse intuito, a gente vê que isso já não é de coração. Você está tentando arrumar uma desculpa para Deus te dar alguma coisa. E ele não é assim. Né? Ele não é. Ele busca aqueles de coração puro. Aqueles que realmente estão abertos a relacionamento com ele.
E a gente vê que não dá para ficar barganhando com Deus, né? Tipo, ah, Deus, se eu te der tal coisa, você me dá outra coisa. Deus não é assim, né? A gente tem que ter essa. Não existe recompensa com Deus. Ele não vai ficar te recompensando só porque você deu uma oferta a mais ou menos, ou só porque você deu isso ou aquilo para ele, né? Ele não precisa disso, na verdade, né? Igual a gente fala, ele não precisa de nada dessa terra, né? Muito pra- Acho que se for parar para pensar, né, por essa natureza pecaminosa nossa, a gente, ele falava fazer assim, né? Como o Transformers, não, que é aquele filme ai, fugiu o filme, que o cara faz assim, acaba com tudo, fulmina todo mundo. Não lembro, não. De desenho ainda. Ai, me fugiu. Se eu lembro, mas é mais ou menos aquilo, né? Se fosse parar para pensar, era uma questão de Deus fazer isso daqui e todo mundo sumia. E ele poderia fazer de novo a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Mas não, ele busca o tempo todo esse relacionamento conosco. Né? E a gente vê isso em cada passagem, inclusive no Velho, a gente vem reforçando, né? O quanto ele quanto ele preparava o povo e foi preparando para a vinda de Jesus. Tudo tinha algo especificado para ele, para mostrar para o povo, ó, vai vir o Messias. Ele vai vir. Mas mesmo assim, depois, né, mais para frente, a gente vai ver que o povo mesmo assim não entendeu a mensagem, né? Mas enfim, uns creram, outros não. Justamente aqueles que entendiam da lei não creram, né? Que entendia que liam as coisas, né? Justo eles não. Por isso que se a gente for parar para pensar, parece que quanto mais conhecimento, mais a gente vai ficando assim, alguns, né? Não vou generalizar, mas parece que quanto mais conhecimento, mais a pessoa vai se ensorbecendo, né? Tipo, vai se engrandecendo. Ah, porque eu sei. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Porque com Deus, não acho que a gente vai ficar o resto da nossa vida aprendendo com Ele. Não adianta, né? A gente não é o dono de tudo, a gente não sabe tudo, né? Principalmente com Deus ainda, né? E por fim, a gente vê no final que ele fala sobre a questão da habilidade que ele dá Bezalel. pro Bezalel. Então a gente até, inclusive, acho que você tinha falado numa live com a Michelle, né? Foi uma live ótima lá sobre essa questão dos dons, de que Deus dá dons para nós. Desde quando a gente nasce, ele já coloca dentro de nós. Né? E muitas vezes a gente não descobre, a gente não consegue ter esse. Mas por quê? Falta o relacionamento. Né? A gente precisa desse relacionamento, mas Deus já coloca na gente as habilidades, o dom, isso tudo. Deus já coloca em nós desde quando a gente nasce. E a gente vê muito nesse capítulo, ele falando que ele deu assim uma destreza para ele fantástica para fazer coisas ali que ele não tinha como aprender. Deus simplesmente entregou para ele, né? E a gente vê como Deus dá os dons para nós, né? Então, provavelmente cada dom que cada um tem é de acordo com o chamado que a pessoa tem, né? Então, e isso depois eu fui começar a pesquisar em Romanos 11:29 fala que os nossos dons e os chamados são irrevogáveis. Quer dizer, a partir do momento que você nasceu, recebeu, você pode fazer o que você for, Deus não vai tirar de você. O único, porém, é que quanto mais conectado com Ele, mais relacionamento você tem com o pai, com o filho, principalmente, mais os seus dons são aflorados, né? Digamos assim. Mais você tem esse dom, assim, forte dentro de você. Mais você tem essa possibilidade de estar trazendo mesmo o reino, né, de Deus para a terra. Agora, quando você está no pecado, quando você está mais afastado de Deus, mais
seus dons são apagados. Você literalmente vive por viver, digamos assim, né? Você fica inativo, digamos assim, esses dons. Mas você nunca vai deixar de ter. Nunca vai deixar de ter. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender que é para sempre. Né? O dom que Deus dá para cada um é para sempre. Agora, basta a gente ativar ele ou não. Né? A gente tem essa escolha, se ativa ou desativa. E tem que tentar descobrir, né? Óbvio que isso é entre você e Deus. É esse relacionamento com ele, para tentar descobrir o dom. Eu até, esses tempos atrás, em casa com a mãe, a gente estava falando sobre negócio com a Carla, falando sobre dom de línguas. E a mãe, ela começava a falar que ela não gostava de dom de línguas, porque ela não entendia, e isso e aquilo. E a Carla falou, não, mãe, mas tenta, né? A gente tem que buscar, dons também se busca, né? E eu comecei a parar para pensar, eu falei assim, gente, eu sei lá, né? Será que eu dou conta de pedir para Deus? Porque você tem que pedir, né? Tem alguns dons, né? E, cara, eu comecei a orar sobre isso. E eu não oro hoje em línguas, Diego. Irado. E eu comecei a orar em línguas porque eu comecei a pedir pro Senhor, pedir pro Espírito Santo. E do nada, cara, do nada, né? Ó. Ué, você não pediu? Comecei a orar aqui, não aqui, já em casa já. E começou a me sair assim. Eu comecei a falar e eu, gente, o que tá acontecendo? E foi fluindo. E eu falei, cara, olha que gostoso isso, é você sentir essa presença do Senhor assim. E muitas vezes vem a palavra assim na boca, você começa a soltar. É uma coisa natural, assim, sabe? Quando você tá orando e de repente você começa a falar, vem blá blá blá, cândala, cheira, aí depois eu falei assim, nossa, agora eu tenho que começar a pedir para interpretar, né? Que eu quero entender o que eu tô falando agora. Vamos ver se ele me dá, né? Mas assim, isso é uma busca. Isso é gostoso porque é uma busca. E se você. O próprio Jesus fala: peça em meu nome e eu te darei. Né? Peça em meu nome que eu te darei. E isso assim, foi uma experiência comigo em relação a dons. Eu comecei a pedir e realmente aconteceu. Então, assim, a gente vê que a gente não tem que ter medo, ou, ai meu Deus do céu, eu tô vendo coisa, ou eu tô. Não, é dom. É uma coisa que uns Deus já te dá, você nasce com ele, outros você tem que buscar. E ainda o próprio Paulo fala sobre a questão do dom de profecia, né? Que é sim, buscar o dom da, digamos assim, o top player dos dons. Mas lógico que cada dom tem a sua peculiaridade, tem a sua importância. E eu achei muito bacana, assim, essa coisa de você estar pedindo. E quando eu recebi, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu falei, caraca, tá acontecendo. E eu fiquei, assim, meio que, né, com receio, mas depois eu falei, não, meu, é de Deus, porque eu comecei a falar uns negócios doidos. A gente fica com aquilo, né? Mas é legal que a mente esvazia, assim, de um jeito. E é bem legal. E, assim, eu deixo esse final, assim, pra gente buscar, porque... E pedir, né? Pedir os dons, porque é legal. É saber que o Espírito Santo está ali com você, né? Essa presença do Espírito Santo, que é gostoso. É isso. Oração em línguas, ela é tão poderosa que nem o diabo se reconhece. Só pra você ter ideia disso. Exato. Vamos lá, Bianca. O Diego tá até com a mãozinha suada aqui. Não, mas é que tá quente. É importante a gente começar a trazer bastante isso, né? Que a gente está lendo o Antigo Testamento e está no início, e isso marca muito dessa passagem, mas a gente não perde mais. O povo tinha que conquistar a salvação, né? A gente já tem ela pela graça, né? Antes eles tinham a lei, e a gente só perde isso, a gente já está salvo, né? A gente só perde isso se a gente não crer no Senhor, que Senhor, Jesus Cristo.
É isso que diz a palavra no Novo Testamento, né? A atualização da Bíblia, vamos dizer assim. Se a gente não acreditar nele, aí sim, a gente perde a salvação. Eu vou falar a mesma coisa que você, só que em outras palavras, né? De uma outra forma que eu vi. Porque esse capítulo, o que eu mais vi de repetido foi, bem no início, lá no versículo 1. Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Aí no versículo 4, foi isto que o Senhor ordenou. No versículo 10, todos que são artesãos talentosos venham e façam tudo que o Senhor ordenou. Aí no final ele fala de Bezalel, né, que especificou lá para ele fazer uma parte do tabernáculo. Então, Deus, né, vem ordenando o que as pessoas iam fazer, ele ordenava. E agora a gente fica com essa dificuldade, né? Qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer de fato, né? Qual que é o meu trabalho nessa jornada? Né? Eu fiquei pensando assim, eu sempre gosto de trazer algum exemplo para ver assim, trazer para o dia a dia, né? Por exemplo, você pensa em qual que é a minha obra, você pensa em o que, como e quando, né? Então, por exemplo, você, goleira, né? O que você precisa fazer? Ser campeã. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer? É também defendendo, mas só você jogando no time não resolve. Você precisa de alguém que é arquitete isso, que no seu caso é o técnico. Em quando isso? Em um ano, né? Você tem uma temporada para atingir esse objetivo. O que fazer? Às vezes a gente fica assim, acho que esse é o meu propósito, é isso aqui, é isso que eu vou fazer. E às vezes a gente confunde isso, mas beleza. Quando fazer, a gente fala assim, a partir de agora já vou fazer isso, já entendi meu propósito. Mas o como fazer é onde todo mundo esbarra. Né? Porque você fica assim, como que eu vou fazer isso? Por quê? Assim como você precisa de um técnico, né, para ser campeão, a gente precisa de uma cabeça, né? Dizendo, ali como Deus falou, né? Essas são as minhas palavras, façam isso, façam aquilo. A gente precisa da cabeça. E a cabeça, no caso aqui, é ele, né? Se a gente não tiver a cabeça para dizer o como, a gente não tem uma obra, né? Ou tem uma obra morta, né? Que a gente vai se arrepender depois disso. E aí, lá no livro de Josué, eu gosto muito desse personagem, né? Personagem não, né? Dessa pessoa da Bíblia, porque de mais de 2 milhões de pessoas, né? Ele começou lá como servidor de Moisés, a gente está vendo que ele estava servindo Moisés, e daqui a pouco ele vai ser o sucessor de Moisés, né? E ele foi, como todo mundo sabe, junto com o Caleb lá, ele foi espia, mas não foram só os dois, né? Foram mais espias para lá. E aí eles voltaram, só que eles foram os únicos dois que deram uma palavra positiva, né? Que fizeram o trabalho deles e deram um relatório positivo. Os outros todos deram negativo. E aí, mais pra frente, lá em Josué 21, diz o seguinte, né? Que a gente pensa assim, mas Deus não cumpriu tudo que prometeu lá. Ele prometeu que todo mundo ia pra terra que emana leite e mel, e não foi todo mundo. Em Josué diz, de todas as promessas a Israel, todas se cumpriram. E no decorrer desse capítulo, de Josué 21, ele fala lá que Deus conquistou, né, para eles 48 cidades. E aquelas pessoas que não foram para a Terra Prometida, eles ficaram nessas terras, né? Nessas 48 cidades que tinham pasto, que eram autossustentáveis e tal, que Deus exterminou o povo, mas que eles ficaram, tomaram posse, né? Eles herdaram essa terra. Eles não foram para a Terra Prometida por outro motivo, mas Deus cumpriu a palavra, né? E aí eu fiquei pensando assim, a gente sempre escuta essa pregação e sempre falam da mesma forma, de 2 milhões de pessoas, só Josué e Caleb foram, porque o resto do povo todo murmurava e eles não foram por causa que eles murmuravam. Sempre que eu escuto desse jeito. Mas hoje eu ouvi isso de uma outra forma, né? Por que o povo murmurou? Né? Porque, beleza, não foi porque murmurou, mas por que murmurou? Porque Josué e Caleb foram com outros espias lá e esses outros espias deram um relatório tão negativo, mas tão negativo que fizeram eles acreditar nisso. Eles falaram lá, é uma terra que as pessoas são maiores que a gente em estatura, são muito mais fortes, tem muro para tudo que é lado, a gente não consegue passar, são soldados, são guerreiros, a gente é fraco perto deles. Foi lá e fizeram um relatório assim que acabaram, né? Falaram assim, é isso que Deus prometeu, que a gente ia morrer lá? Só que o povo acreditou nisso, né? Acreditou nos outros espias. Se tivesse acreditado no relatório de Josué e Caleb, já estava prometido, né? Só bastava acreditar, eles não acreditaram. E aí não entraram, né? Vai fazer o quê? Né? Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje
talvez a gente não tenha certeza de qual é o nosso propósito. Ou a gente acha que sabe, mas não sabe como, e Deus vai revelando isso, como você falou, né? A gente vai pedindo, ele vai revelando, mas que a gente não seja como esses outros espias, né? Que não foram José e Caleb, e que quando alguém pedir uma palavra, a gente estiver conversando de Deus, a gente vai lá e detone. Não, será que você existe? Será que não sei o quê? Eu não sei. Tem fase da minha vida que eu já acreditei, tem fase que não. Que a gente não dê um relatório negativo a ponto de influenciar essas pessoas a perderem a salvação, né? Porque eles fizeram isso. Para mim, começou tudo com eles. Hoje, na minha interpretação é essa. Começou com esses espias que convenceram as pessoas. Se elas foram convencidas, também é problema delas, mas eles foram lá e deram um relatório tão convincente disso que elas acreditaram e acabaram não indo para a Terra Prometida. Então, que a gente não faça isso, né? Que se a gente estiver passando por um momento desse, de desequilíbrio, né? Emocional e espiritual, que a gente não transporte isso para outras pessoas a ponto de carregá-las a elas perderem a salvação. Essa é a mensagem que eu deixo hoje. Isso é bem interessante, né, Diego? Porque é igual a gente fala, a gente tem o poder de alavancar e o poder de matar a fé de uma pessoa, né? Com aquilo que a gente fala. Então, às vezes a pessoa tá ali já quase café morta, a gente vai lá e enterra, né? Dependendo do que você fala. Você só joga Ela mais. tá em cima do muro. Se você empurrar, ela cai, vai fazer o quê? Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E, poxa, se a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente tem que proclamar isso, né? A palavra de vida. A gente sempre fica falando aqui a palavra de vida. Não é de morte, não é de nada, é de vida. Então, quer dizer, você tem que trazer esperança, porque Jesus, ele é a esperança. É ele que vem nos resgatar. A gente está só em passagem, somos estrangeiros. Se a gente não tiver esperança nisso e confiança nisso, para que a gente está aqui? Para que a gente está vivendo? Ele estaria conosco até o último dia. Ele Outra está aqui. Outra Ele está promessa. aqui. Quer uma promessa mais punk do que essa? Ele falar que estaria com a gente até no último, até ele vir com a nuvinha, todo mundo vê, né? Então, quer dizer... A promessa está aí, ele está aqui, basta a gente acreditar, né? Mas cuidar para não interferir, né? Na opinião deles que estão em cima do muro. Às vezes a gente passa por isso. Sim, sim. Às vezes até dá uma balançada, né? Mas a gente, quando balança, a gente procura em algum lugar. E daí vem a família, vem essa questão de outro cristão, de te segurar. Te falou, né? Assim não, segura as pontas aí, que quem é teu Deus? Começa, né? É isso aí. Muito bom. Isso aí. Deu horário aí que você tem que dormir, né, Bianca? Meia-noite e meia aí. Finaliza para nós aí, Bi. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa live. Abençoa, Pai, as pessoas que estão vendo agora, as que vão assistir. Pai, que nós possamos ser essas pessoas, Senhor, que proclamam o teu nome e que glorificam o teu nome acima de tudo, Pai. Que não sejamos aquelas pessoas que terminam de enterrar a fé de outra pessoa, mas não, Pai, que proclamamos a tua vida, né? Proclamamos vida no Senhor. Que nós possamos sempre ter a alegria do Senhor em nossas vidas e que o Senhor possa estar nos abençoando, né, nos dando saúde, força e fé para continuar essa caminhada contigo, Pai. Assim eu oro, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, Bi. Vai dormir. Boa noite, bom descanso. Até mais. Tchau, Bi. Tchau.